Hoje é o dia. Hoje é o dia que eu finalmente decidi gravar o vídeo da Joira. Aqui é a Joira. Vamos demonstrar a Joira, né? É um vídeo de Commander. Eu montei o deckzinho da Joira, montei umas duas versões, só pra sentir como é que é. Aí eu vou te apresentar elas pra você também tirar a sua ideia, né? Você melhor estruturar o seu deck e montar, né? Porque é um deck divertido, eu gostei de montar. Eu acho que ela tem umas mecânicas interessantes. Tem umas cartas que elas são, tipo, são interessantes esses commanders que tornam cartas que vocês normalmente seriam horrorosas em cartas utilizáveis, cartas boas, e a Joira faz exatamente isso. Mas, primeiramente, o que é a Joira? A Joira é uma criatura lendária, né? É um commander. Ele é uma 2 manas, commander Izet, 2/3, com o seguinte efeito. Você pode tapar ela e botar 2 contadores de engenhosidade nela. Logo depois disso, você bota um artefato na sua mão com o custo X ou menor, sendo que X é o número de artefatos, o número de contadores nela. Ou seja, ela gera mana para artefatos de graça. E ela é muito forte nisso, inclusive, porque ela é 2 manas que gera 2 manas a mais por turno. E essas manas, elas escalam. Você gera 2 manas, depois você gera 4 manas, depois 6 manas, depois 8 manas, depois 10 manas. Então, tipo, essa lendária aqui é insana de forte. Ela é meio bizarra, assim, tipo. Qual que é a última vez que você viu uma lendária custo 2 com isso efeito aqui, tá ligado? E a única coisa que ela tem uma fraqueza é que você só pode gastar essa mana para um artefato. Você não pode conjurar 5 artefatos com 26 manas que ela gerar, sabe? Você tem que realmente aproveitar ao máximo. Por isso que é importante você ter artefatos custo 2, artefatos custo 4, custo 6, custo 8 e talvez custo 10. Custo 10 já é um pouquinho demais, porque não tem tantos artefatos custo 10 no jogo, para começar. Mas, tipo, carta boa. É uma lendária bem, bem boa. O cara que descobriu, o cara que achou essa carta aqui no EDHREC tá de parabéns. E o cara que printou, tá de mais parabéns ainda. O cara que escreveu essa carta falou, não, é isso aqui. Esse aqui vai ser o comando. Esse cara aí também tá de parabéns. Então, eu fui montar a Joia, né? Primeiro, eu senti um pouco de dificuldade. Então eu falei, tá, eu vou montar uma versão da Joia mais simplificada. Pra eu, tipo, pegar a visão, né? Pegar a ideia da Joia. Então eu fiz minha primeira versão que eu chamei de Joia Bicho. Que é basicamente isso, é uma Joia que usa uns bichos. Usa o que eu chamo de bicho, chamo esse bicho aqui, que é um 4 manas, 5/3, que não tem nenhum efeito. Basicamente, ele deve atacar sempre que disponível e ele não pode ser bloqueado por paredes. Porra, cartão, esse daqui é brabo. Só que esse tipo de card, com a Joia, fica muito forte. Por quê? Porque além de ser um artefato, além dela poder pagar de graça, ela também tem um detalhe que é mais difícil de perceber. Então, vamos pensar, tipo, em turnos. A gente começa no nosso turno 1, não faz nada. Turno 2 a gente faz a Joia, obviamente. Turno 3 a gente tem nossas 3 manas. Mais 2 manas pra artefato. Então a gente pode, né, dar um counter. Ou a gente pode, tipo, pagar 3 manas pra fazer qualquer coisa, comprar carta. E baixar um artefato de 2 manas. E no turno 4 a gente tem 4 manas, né, no nosso turno 4. E 4 manas em artefato. Ou seja, turno 4 a gente já dobrou a nossa mana. O tão absurdo que é a Joia. Tipo, pô, turno 4 você ter 8 manas e esse é o seu commander? Pô, da hora, viado, papo reto. Mas a Joia, ela também tem outro detalhe. Porque a Joia, ela tem uma habilidade ativável. Você pode ativar habilidades em instant speed. Você pode usar no turno do cara. Ou seja, você pode baixar a sua criatura artefato no fim do turno do último jogador, antes de você. Que aí essa criatura já vai poder atacar quando entra no seu turno. Porque as criaturas, elas perdem o enjoo de invocação no começo da sua manutenção. Então, mesmo que ela entre um instante antes da sua manutenção, ela já pode atacar. Então, se você tiver, por exemplo, o Juggernaut, que eu falei pra você, você baixa ele turno 4 no fim do turno do cara, ele já vai poder entrar atacando, já dando 5 de dano na boca, maluco. Aí, engraçado que ele tá do lado do Iron Golem, do Minecraft, né? Que você bota 4 blocos de ferro, uma abóbora, já evoca ele por 4 manas. Ele também é um 5/3, que não tem efeito de porra nenhuma. Mas ele é um 5/3 criatura artefato. Ou seja, nessa versão da Joia, realmente, tipo, é só os bichos. Eu só botei, tipo, bicho. Tipo, ó o bicho.
O bicho 6 mana, 6/6 trample. O bicho 6 mana, 6/6 first strike, tá ligado? Então, isso me deu uma ideia boa da Jara, tipo, perceber que os artefatos eles são melhores quando você vai de 2 em 2, né? Se você tiver um artefato custo 3, não vai ser tão bom. Por quê? Porque você vai perder valor, né? Você poderia, ao invés, estar baixando um artefato custo 4, já que a Joera ganha contadores de 2 em 2. Então ela ganha 2, depois 4. Se você usar esses 4 para baixar um artefato custo 3, é bom. Se o artefato for bom, é válido. Só que seria melhor você baixar um artefato custo 4, porque artefatos custo 4 são melhores que artefatos custo 3 quando baixados de graça, na grande maioria das vezes. Então, essa é a ideia, né? Melhor você ter um custo 6 do que um custo 5, melhor você ter um custo 8 do que um custo 7. Tipo, esse é o básico, né? Então, mano, artefato custo 8, os bichos bolados aqui, tipo, de novo, o bicho 8 manas, 8/8 trample e ponto, tipo, nada mais importa. E foi essa a minha primeira versão da Joira, né? Foi só pra eu sentir. Aqui eu já peguei umas cartas que são bem interessantes, por exemplo, essas duas aqui que eu vou falar depois. Beleza, senti legal, entendi como é que funciona a Joira. Então vamos pra nossa versão, né? A versão que a gente tá aqui pra ver, né? Que é a nossa Joira Infective. Porra, agora sim. A Joira Infect aqui. Tá gravando, acabei de confirmar, porque eu tava gravando uma vez e eu não tava gravando, então plot twist. Esse daqui é o errado, esse daqui é o bom. A nossa Joira Infect, né? Porque eu tô aqui a pedido que o canal falou: não, eu não quero só um deck de Joira, eu quero a Joira Infect. Eu quero ganhar de Poison, eu quero dar 10 Poison Counter e o maluco sucumbir à pressão. Eu falei: beleza, eu vou montar, deixa comigo, eu vou montar a Joira Infect. E o que é a Joira Infect? São basicamente esses dois grupos de carta. A gente tem o nosso grupo de carta de Poison e o nosso grupo de carta de Proliferar. Por que o nosso grupo de carta de Poison é maior do que o nosso de Proliferar? Porque, obviamente, a gente primeiro precisa ter os nossos contadores de veneno antes de ter o Proliferar, né? Porque a gente proliferar e os caras não tiver veneno, foda-se, né? Tipo, tipo, você pensa assim, né? Faz uma pirâmide. Nessa pirâmide, a base tem que ser o Poison e o teto tem que ser Proliferar. Porque o Proliferar sem o Poison não adianta de porra nenhuma. Então você tem que ter mais cartas de Poison do que cartas de Proliferar. E é isso que tá demonstrando, né? Temos 11 de Poison, cartas que já vão começar a dar o primeiro contador. Dando um primeiro contador, a gente prolifera infinito nele. Mas a gente precisa do primeiro contador. Então, essa daqui dá o primeiro contador, esse daqui, pau. Tem essa carta aqui que tá vermelha porque ela ainda não lançou, mas essa carta é insana. Toda vez que um artefato criatura não token seu der dano de combate no jogador, o jogador ganha 2 contadores de Poison. Tipo, essa carta aqui, ela não só é muito boa pra Joira, como ela é especificamente boa pra Joira Infect. Os caras estão printando a melhor carta do deck, não é loucura? Tipo, é um tempo muito oportuno de você jogar de Joira Infect. Quem diria, né? Que um dia ia ser o meta, né? A Joira Infect, porra. Então, é tipo isso, né? Essa aqui é a base do nosso deck, né? O deck, a gente fez o deck pra jogar com essas cartas, né? A gente quer ganhar com essas cartas. Essas cartas aqui são as nossas melhores cartas. O resto do deck é só pra gente auxiliar, né? Ter Draw, ter Counter Spell, que graças a Deus. Então, aqui a gente tem os nossos magos, que são o motor do nosso deck. Engraçado que a gente tem o deck cheio de artefato, mas o motor são magos. Por quê? Porque temos esses 3 magos do meio que são insanos. São criaturas 3 manas, 2/2 magos, que a cada um que entra no campo, né? Você pode buscar um artefato de custo definido do seu deck para sua mão. Essa daqui busca um artefato custo 3, essa um artefato custo 4 ou 5, e essa um 6 ou mais. E temos essas cartas aqui também, que a semelhança dessas duas é que elas têm Wizard Cycling. O que é o Wizard Cycling? Você pode descartar essa carta, pagar 2, e procurar no seu... como é que é o nome disso? No seu Grimório, uma carta de mago. E são essas cartas de mago. Ou seja, tendo esse Step Through no seu deck, você pode buscar qualquer mago, e tendo qualquer mago, você pode buscar qualquer artefato no seu deck. Você quer um artefato 4 manas? Você busca a Maga de Trânsito. Você quer o Colosso da Ferraria? Cadê o homem brabo?
Cadê o homem? Aqui. Colosso da. Cadê o Colosso da porra? Aqui. O Colosso da Ferraria, tu vai pegar a Treasure Mage, porque a Treasure Mage é 6 ou mais. E 11 é mais que 6, né? Muito pica. Se você quiser um artefato custo 3, você pega a Trophy Mage, beleza? Então, tipo, essas cartas são bem boas pro deck, né? Elas dão uma consistência legal. Você ter uma carta que busca qualquer carta do seu deck é que nem um tutor demoníaco, só que não custa R$ 200. Custa 5 manas? Sim, mas não custa R$ 200. Daí você vê o que você prefere aí, tá ligado? Temos aqui as nossas cartas de draw. Basicamente uns artefatos, custo 2, que eu percebi que na curva 2 de artefato não tem muita coisa boa pra fazer. Então, tipo, a melhor coisa que você pode fazer mesmo é baixar um artefato com uma carta. Porque você tá comprando uma carta de graça. Esse daqui você busca uma lente de graça. E esse daqui você. Esse daqui é um pouco mais interessante. Porque é um 2 manas 3/1. Toda vez que um jogador joga a primeira magia multicolor, né, a cada turno, cada outro jogador compra um card. E como o seu deck é cinza, seu deck é de artefato, você não vai jogar cartas multicolores. Inclusive, seu deck tem 2 cartas multicolor. Você tem a joia e tem um Counter Spell aqui, mas tipo, você não vai baixar a joia antes desse mano, né? Então você só tem uma carta. Essa carta aqui, então, vai comprar carta pra caralho pra todo mundo. É um Group Hug meio esquisito. Mas ela é bem pica. É um artefato ainda. Então ela vai baixar de graça. A joia, tipo, quando ela for virar e ela tiver 2 artefatos, Pô, tô. Muito artefato. É muito difícil falar artefato também, né? Vamos combinar. Quando ela tiver 2 contadores, você já vai baixar essa carta de graça e ela vai ficar lá no campo. E toda vez que um cara demole, você compra um card. E é isso aí. Temos também essa carta aqui, tipo, custo 6. Na sua manutenção, você compra um card a mais. Tipo, por custo 6, é uma merda. Só que, como a joia vai pagar pra gente, então tá entrando de graça, a gente compra 2 cartas por turno. Tá perfeito. Esse cara é bem da hora, porque esse cara, além de ter cycling de montanha, você pode pagar 2, descartar ele pra pegar a montanha no seu deck. Ele tem menace, e quando ele morre, cada jogador pode descartar a mão e comprar 7 cartas. Então, tipo, bem pica. Sem falar que, de novo, ele vai entrar com haste, porque você pode pagar ele, você pode baixar ele com a joia no fim do turno do último jogador. Ele é o 7/4 com menace. Esse bagulho ele vai entrar comendo os caras. Você pode tanto bater um cara que você sabe que não tem como bloquear, pra encher ele de porrada de 7 de dano, ou bater um cara que sabe que vai bloquear, que aí você vai comprar cartas. Então, tipo, é um lose-lose pros caras e um win-win pra ti, e você nem gastou mana. Então, tipo, pica, essa carta aqui é braba. E se você não tiver montanha na sua mão, você pode pegar a montanha. Provavelmente você não vai fazer isso, porque você tem que ter uma montanha pra baixar a joia, né? Você, pelo menos, ó, assim, eu vou te falar. Se você não tá baixando a joia no turno 2, a culpa é sua. Porque você tinha que ter. Você tinha que ter guardado uma ilha e uma montanha no seu mulligan, no mínimo. Nem que você tenha que ir a 5, tá ligado? Tipo. Então a culpa é sua se você não baixar a joia no turno 2. A joia é garantida no turno 2. Não tem nenhuma desculpa pra você não baixar a joia no turno 2. Ela não vai ser removida no turno 2, eu prometo. Não prometo que eu vou remover um dia. Né, está destinado a acontecer eu remover um dia, mas por enquanto não. Então, temos aqui a nossa compra de carta, nossos maguinhos, o core do nosso deck, e de resto são remoções. Não de resto, mas temos bastante remoções, né? Temos aqui Counter Spell, né? Temos um Negate, temos um Counter Spell de proliferar brabo. Eu percebi que nesse deck é bem difícil você remover criaturas. Então, tipo, porque azul e vermelho é bem ruim pra remover criatura. Normalmente você remove criatura com branco ou com preto, principalmente. Então, tipo, o que tem de azul pra remover criatura? Basicamente essas 2 cartas aqui. Você, custo 2, exila uma criatura e o cara cria um 2/2. E você exila uma criatura ou um artefato, o cara cria um 4/4. Mano, não é muito bom, mas, tipo, é bom. E é o que você tem, né? Então a gente vai fazer o que você tem. Do mais, a gente tem, por exemplo, esse caranguejo. Esse caranguejo é do brabo. Esse caranguejo é insano. Por quê? O que você pode fazer com ele? Você pode. Tem o Channel, né? Ele é um caranguejo 7 manas, 5/7. Ward 3, produção boa. E tem Channel 3. Você pode descartar ele da sua mão e counterar uma spell ou habilidade a menos que o seu oponente pague 3. E você vai fazer isso quando o cara não conseguir pagar 3, né? Pra você counterar direto, com certeza. E qual que é desse caranguejo? Por que ele é bom?
Por quê? Ah, se você quiser, né? Se você quiser no começo do jogo, tá, counterou uma spell, todo mundo tá feliz. Mas, se no fim do jogo tiver sobrando carta, tiver sobrando contador na joia, você pode simplesmente baixar de graça um caranguejo 5/7, porque ele é uma criatura artefato. 5/7 com arte 3, então ele, tipo, ele é um corpão, ele é flexível. Ele não é nem uma criatura tão forte, nem um counter spell tão forte, mas ele é os dois. Então, muito pica. Ele se adapta à situação que você tá encarando. Tem de novo esse Golem Meteoro, 7 manas 3/3. Destrói uma carta no campo, uma bosta, mas com a Joia ele é bom. Ele não pode destruir land, maldito seja, mas tipo, você vê que o deck tá tão difícil a gente destruir criatura que a gente tá tendo que recorrer a essa porra aqui. Mas essa porra é boa no deck porque ele é uma criatura artefato. E ele pode bater, né? Não, 3/3 pode bater. Eu adoro bater com 3/3. Coisa favorita da minha vida. Então temos aqui umas. Né, temos 4 artefatos que podem remover criaturas para combater com a joia. Temos também essas duas cartas que elas são bem interessantes. Essa maçã, quando ela entra no campo, você ganha controle de uma criatura do oponente até o fim do turno. Você destapa essa criatura e ela ganha haste. É um efeito de roubar normal. Por 4 manas, o efeito de roubar é bom? Não, normalmente a gente paga 3. Tem uma carta de pagar 1 pra roubar. Só pode roubar carta 3, custo 3 ou menor. Mas, tipo, tem uma carta que paga 0, né? Paga 1. Então por 4 manas é meio ruim. O fato de ser um artefato ajuda? Ajuda. Mas o principal que essa carta tá aqui é porque a Joia ela pode conjurar artefatos no turno do cara. Então é muito valioso a gente ter artefatos que entram em campo e interrompem a jogada do oponente. Porque essa maçã, ela não foi feita para interromper ninguém. Por quê? Porque na teoria você só conseguiria jogar ela no seu turno. Só que a Joia te possibilita abaixar ela no turno do cara. Então você pode interromper a jogada. Se o cara quiser buffar uma criatura, você rouba a criatura dele. Se o cara quiser te bater com uma criatura, você rouba a criatura dele e bate nele ainda. Você não vai bater nele porque não é o seu turno, mas tipo, você entendeu a ideia, né? Tipo, você consegue fazer umas traquinagem. E também tem o nosso carro, né? Esse carro, o carro da possessão, a engrenagem da possessão. De novo, é um 5 manas que rouba uma criatura do cara. Diferente da maçã, isso aqui é ilimitado. É até esse veículo sair do campo. Ou seja, tu pega o comandante do cara e você suga o comandante do cara e agora é seu. Até ele destruir uma criatura. Até ele destruir esse artefato. E isso é pra mostrar. Isso daqui é pra testar o deck dos caras. Porque se o cara não tiver nenhuma carta no deck pra destruir artefato, você vai roubar o comandante dele. E se ele vir chorar, tu vai falar: da próxima vez tu bota a carta que remove artefato, porra. Tá ligado? Porque. Ah não. Aí é fácil, né, pô? Eu não jogo remoção. Aí quando os caras me fodem, eu tomo no cu. Por isso nem joga remoção, porra. Tá ligado? E basicamente é isso. Eu vou explicar porque os artefatos que eu pus, os Counter Spell que eu botei 5, 1, 2, 3, 4, 5, que eu botei aqui, porque eles são 3 manas e não 2 manas, que é o comum pra Counter Spell. Não é porque os de 2 manas são mais caros. São um pouco mais caros, mas não é por causa disso. É porque eu pensei na nossa curva. É muito importante no seu deck de Commander você pensar na curva. Turno 1, de novo, você não vai fazer nada. Turno 2, você vai baixar a joia. E turno 3, você vai ter 3 manas. Se você se você tipo, tiver o sentimento que os caras vão remover a joia tipo, cedo assim, no turno 3, porque a joia é um alvo muito grande, você tem que remover um commander, que é um commander forte pra caralho. Então é bom você usar esses 3 manas num counter spell de 3 manas, não num counter spell de 2. Por quê? Porque os counter spell de 3 manas, eles fazem coisas além de só counterar. Eu botei um de 2 manas aqui, mas é porque ele é bom. Então eu botei aqui porque nem sempre os planos dão certo. Mas, por exemplo, esse daqui. Ele não pode ser counterado, primeiro, e você countera uma spell. Só que ele tem overload. Você pode pagar ele do seu cemitério. Não. Não, né? Você pode só pagar ele por 4 manas. E ao invés de você counterar target spell, você countera cada spell. Ou seja, se o bolo, né, se a pilha tiver 5 cartas, tu vai counterar tudo por 4 manas. E essa carta não pode ser counterada. Então, essa é uma vantagem de um counter spell de 3 manas, sabe? Essa é a ideia. Tem, por exemplo, esse counter spell de 3 manas, ele countera uma spell, só que você também tem a opção de, se você não tiver nenhuma spell pra counterar, você compra 2 cartas e descarta 2 cartas. Então, tipo, muito pica, sabe? Eu pensei nesse bagulho que, né, são melhores counter spells de 3 manas do que de 2 manas nesse deck. Pelo menos é o que eu consigo visualizar.
E de resto a gente tem as Staples. Que é uma Staple? É uma carta que é só boa. Por exemplo, essa carta aqui que ela entra no campo e você destapa uma criatura. Você pode usar o efeito da joia pra baixar ele. Aí você usa o efeito da joia de novo. Ou seja, ele entrou de graça e ele acelerou a joia, né? Ele botou mais 2 contadores na joia. Então, tipo, carta braba, carta mais óbvia para você botar no deck. Uns 4 manas que compram cartas do seu deck, né? Quando eles morrem. Cartas que toda vez que você baixa um artefato faz alguma coisa. Então, tipo, cartas em genéricas boas. Temos um 8 manas que quando ele morre, ele é um 8 manas 8/8 vigilância. Ward 4, e toda vez que ele morre. Não, quando ele morre, você adicionar 8 manas incolores. E no fim, até o fim do seu turno, né? Tipo, no fim do seu turno você não perde essas manas. Então você tem 8 manas que você pode usar a qualquer momento. O que é meio engraçado. Tem de novo esse bicho aqui, que é que nem o caranguejo. Ele tem Basic Land Sickney. Você pode descartar ele e puxar uma land quando tiver faltando land. Ou se você tiver se você não precisar de land e você tiver contador sobrando na joia, baixa um 7 manas 6/5 de trample e tá todo mundo feliz. Porque ele é um artefato, sabe? Tem essa carta aqui que é insana, porque ela é uma instantânea, uma mana, que dá hexproof pra uma criatura e você destapa ela. Então você protege a joia e destapa ela ao mesmo tempo. Insana a carta. A gente só não tem mais cartas dessa porque não printaram mais cartas dessa. Tipo, essa é a única de proteção que destapa que existe. Então a gente botou no deck porque ela é baratinha e é boa, né? E a gente tá aqui finalizando com 38 terrenos. A gente tem esse terreno aqui que eles, basicamente, né, o único diferente aqui, que você pode pagar 2, sacrificar ele e retornar um artefato da sua mão, né, do cemitério pra sua mão. Então, tipo, deck de artefato é bom. E é isso aí. Esse é basicamente, né? Eu vou te dar o link do deck. Eu vou deixar o link na descrição, né? Meu Deus, eu sou youtuber mesmo. Eu vou deixar o link na descrição. E pra você poder olhar o deck certinho, olhar o deck de 1 a 1. Mas esse foi a minha versão do deck. Dá pra aprimorar? Dá. Tem algumas cartas que eu vi que tava muito cara, então eu substituí, tipo... Os últimos 4 slots foram meio jogados, eu não vou mentir, não. E, por fim, lembrei. Por fim, eu só vou fazer umas considerações, né? Considerações que eu falo, no caso, eu vou falar as cartas que eu vi, só que eu decidi não adicionar no deck. Esse daqui não, porque foda-se. Primeiro, as estações. O que são as estações? São essas 4 cartas aqui que elas destapam toda vez que uma coisa acontece. Por exemplo, toda vez que uma criatura entra no campo, você destapa a Blasting Station. Toda vez que um artefato entra no campo, você destapa a Grinding Station. Toda vez que uma criatura cai no cemitério, você destapa a Salvage Station. E toda vez que um artefato vai pro cemitério, você destapa a Summonance Station. E se você olhar o efeito, isso daqui, se você tiver as 4 cartas no campo, você ganha. Porque elas causam um combo infinito. Porque essa daqui, ela cria um 2/2, aí criando 2/2 entra uma criatura, aí destapa essa, aí você sacrifica uma criatura, sacrificando uma criatura morre, então você destapa essa daqui volta um artefato, o artefato volta no campo, você destapa essa e você sacrifica um artefato pra esse daqui entrar no campo e é isso aí, sacou? Então, tipo, elas fazem um ciclo entre si. É uma ideia legal, é uma ideia, tipo, é legalzinho você ter um combo infinito no seu deck, porque, tipo, isso não vai acontecer todo jogo, são 4 cartas diferentes. Se acontecer, você pode comemorar, mas, tipo, 95% dos jogos não vai acontecer. E por que eu não botei eles no deck? Porque, individualmente, são cartas de bosta. Tipo, elas são muito ruins. Todas, as 4 são horrorosas pro deck. A Salvage Station daria pra gente dar alguma ideia, porque ela é uma carta, tipo, individualmente ok, se você montar pra ela. Mas as outras são horríveis no deck da Joira. Então eu decidi tirar de fora, né? Eu não queria botar 4 cartas no deck, que elas só são boas com as 4 cartas. Então eu decidi tirar. Mas se você quiser botar, pode botar, tá liberado. Tem aqui o núcleo do Mecha Titã, que é o quê? Basicamente um artefato, um veículo, 2 manas. Você pode pagar 5, exilar o núcleo e outras 4 criaturas, artefato ou veículos que você controla, e você cria um Mecha Titã, uma ficha de criatura, artefato lendária, construto 10/10 com voar, vigilância, atropelar, vínculo de vida e ímpeto. E é de todas as cores. Então, é isso aí, você pode criar um Megazord. Aqui o Megazord, pra ficar mais fácil de visualizar. Essa carta é boa? É uma carta boa. É uma win condition alternativa.
Porque o deck, tudo bem, o seu deck tem mais de uma win condition, né? Por exemplo, o nosso deck da Joira. A gente vai, talvez, né, a ideia é ganhar de Infect, mas a gente pode ganhar descendo o cara de porrada também, né? Com nossos bichão putão. Tipo, nosso deck não é só focado no Infect, né? Até porque tipo, não é bom você ter um deck que só tenha win condition, né? Porque se o cara, tipo, remover. Se você estiver pocando, se você estiver proliferando todo turno, o cara remover esse artefato aqui, se fodeu, né? Tipo, você tem que ter um plano. E seria um desperdício pra Joera não botar uns artefatos de porrada, de encher o cara de cacete, pra ele ficar fodido. Isso aqui é uma win condition alternativa, né? Se você tá ali, pô, você não consegue finalizar o jogo, você bau, Mecha Titã na boca deles. O Mecha Titã vai te ganhar o jogo? Provavelmente não. Por quê? Porque ele não tem produção nenhuma. Mas ele, tipo, dá 10 de dano e te cura 10 de vida, porque ele tem Life Link e tem haste. Então, tipo, eu acho que é uma. Eu acho que é uma win condition alternativa válida. Até porque dá pra você buscar ele com os magos, né? Você não tem que depender totalmente de comprar ele. E eu achei ele bom. Não botei no deck, porque eu senti que ele não é tão bom assim, né? Não é tão fácil você ter 5 manas e 5 cartas no deck pra você transformar no Mecha Titã. Eu não achei o Mecha Titã tão forte pra valer a pena isso. Mas é uma carta bem divertida. Então, válido se você quiser colocar no deck. Por fim, a última carta que eu queria recomendar, né? Se você quiser, é o disco de Nevral. Que 4 manas, ele entra no campo virado. E você pode pagar uma mana e virar ele e destruir todos os artefatos do campo, todas as criaturas e todos os encantamentos. Então, ele é o board wipe e o artefato. O que é o bom dele? Ele entra virado, só que de novo a joia você pode baixar ele no fim do turno do cara. Então ele vai entrar desvirado. Você pode, né? Tipo, ele vai desvirar na sua manutenção. Então você já pode usar ele direto por uma mana, você explodir o campo, é bem bom. Agora, você quer explodir o campo com o deck da joia? Não sei. Eu provavelmente não ia querer tipo, sacrificar minha joia com uns 8 contadores nela. Tipo, mas, né, o cara, pá, combou legal. Você usou isso e explodiu o turno do cara. Às vezes é bom, tipo, é o plano B, né? Isso daqui é o plano B infinito. Não é ruim, é uma boa carta. Foi uma carta que foi o que eu mais considerei botar no deck, mas, né, como tem gente que não gosta de board wipe, como isso daqui não só destrói criaturas, destrói os artefatos também, o que é meio bosta, né, no deck cheio de artefato, então eu deixei de fora. Mas é uma carta a se considerar também. E é basicamente isso. Finalmente eu fiz o vídeo da joia. Não sei se ficou bom, não sei se ficou ruim. Quanto tempo será que tem? Uns 22 minutos? 27? Oh, caralho! Mas é um vídeo bom. Tomara que tenha ficado. Tomara que tenha ficado assistível, né? De preferência. Então é isso aí, né? Esse foi o meu primeiro vídeo. No próximo vídeo eu vou estar explorando o meu deck de Rafine. Vou fazer um tutorial de como jogar de Rafine. Pra quando você for jogar o de Rafine, você saber como jogar de Rafine, né? Porque é pra isso que um tutorial serve. E vamos nessa. Tchau, tchau.